Ted Bundy era descrito pelos vizinhos como o rapaz mais gentil do bairro. John Wayne Gacy organizava festa para crianças. Ele se fantasiava de palhaço. Dennis Rader era presidente da sua congregação religiosa. Casado, pai de família, funcionário público respeitado. Esses homens não chegaram às suas vítimas pela força. Eles chegaram pela confiança. E a questão que a criminologia leva décadas tentando responder não é como alguém é capaz de matar, e sim como alguém é capaz de fazer você confiar nele antes de fazer isso. Esse vídeo não é um tributo, é um mapa. O mapa de como a confiança humana pode ser engenheirada e como reconhecer quando isso está acontecendo com você. Parte 1. O que é confiança e por que somos vulneráveis? Confiança não é ingenuidade, é um mecanismo de sobrevivência. O cérebro humano evolui num ambiente onde processar cada pessoa como ameaça em potencial seria energeticamente impossível. Então, desenvolvemos atalhos, sinais rápidos de segurança, aparência familiar, tom de voz calmo, linguagem corporal aberta, contexto social reconhecido. Quando esses sinais estão presentes, o cérebro baixa a guarda, não por fraqueza, por eficiência. O problema é que esses sinais podem ser aprendidos, treinados e reproduzidos deliberadamente. E serial killers que operam por longos períodos sem serem detectados, os chamados organizados, dominam essa técnica com precisão cirúrgica. A pesquisa de Robert Hare sobre psicopatia mostra que indivíduos com traços psicopáticos elevados processam relações sociais de forma instrumental, como ferramentas, não como vínculos. Eles não fingem confiar em você enquanto planejam o contrário. Eles simplesmente nunca constroem confiança, apenas aprendem a simular os sinais que a produzem em você. A diferença é fundamental, porque quem simula é mais consistente do que quem sente. Quem sente tem dias ruins. Quem simula, não. Parte 2. O perfil do serial killer organizado. O FBI divide serial killers em dois perfis principais, organizado e desorganizado. O desorganizado age por impulso, deixa evidências, é capturado mais rápido. O organizado é diferente. Ele planeja, escolhe vítimas, controla a cena e constrói uma vida paralela completamente funcional. Características consistentes do perfil organizado: inteligência acima da média, emprego estável, aparência cuidada, vida social ativa, habilidade verbal elevada e capacidade de criar e manter personas diferentes. Ted Bundy trabalhava numa linha de apoio a suicidas. Ele ajudava pessoas em crise genuinamente, segundo relatos, ao mesmo tempo que planejava os crimes. Não havia contradição interna para ele. As duas atividades serviam a propósitos diferentes, e ele transitava entre elas sem atrito visível. Isso não é loucura. É compartimentalização extrema, a capacidade de manter mundos separados sem que um contamine o outro. E é exatamente essa capacidade que torna o processo de construção de confiança tão eficiente nesses casos. A persona que constrói confiança é completamente real para quem a vê, porque ela é completamente dedicada a não ser mais além disso. Antes de continuar a parte 3, gostaria de pedir que, se você ainda não for inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Parte 3. As 6 técnicas de construção da confiança. A criminologia e a psicologia social identificam padrões recorrentes na forma como predadores constroem confiança com vítimas e comunidades. Técnica 1. Espelhamento. O espelhamento é a reprodução dos comportamentos, valores e linguagem de quem você quer conquistar. Bundy fazia isso de forma instintiva. Ele espelhava o vocabulário, o humor e os valores da pessoa na sua frente, criando a sensação imediata de identificação.
Por exemplo, ele parecia entender tudo o que eu dizia, ou era como se a gente já se conhecesse há anos. Essas frases aparecem repetidamente nos depoimentos de sobreviventes e pessoas próximas. O espelhamento ativa no cérebro da vítima a mesma resposta neurológica de encontrar um aliado: oxitocina, baixa de cortisol, abertura. Técnica 2. Autoridade de contexto. Predadores organizados frequentemente se posicionam em papéis sociais que conferem autoridade e segurança por definição. Por exemplo, um padre, um médico, um policial, um voluntário, um vizinho confiável. O papel cria um vínculo de confiança que precede qualquer interação individual. Você não avalia a pessoa, você avalia o papel e a pessoa se beneficia disso. Gacy usava seu status comunitário ativamente, fotos com líderes políticos em seu escritório, envolvimento em eventos locais. Cada foto era uma prova social, cada evento era um investimento na persona. Técnica 3. Vulnerabilidade calculada. Compartilhar uma fraqueza ou dificuldade pessoal é um dos mecanismos mais eficientes de construção de vínculo. Bundy frequentemente usava um braço em tipóia falso, criando uma situação onde parecia precisar de ajuda. Mas além do truque físico, ele compartilhava histórias de vulnerabilidade emocional com pessoas selecionadas. O cérebro interpreta isso como: quem me mostra fraqueza, confia em mim, logo posso confiar nele. E isso é uma inversão calculada do fluxo normal de confiança. Técnica 4. Consistência de longo prazo. A confiança se consolida com o tempo. Predadores organizados sabem disso. Eles investem semanas, meses ou até anos sendo exatamente o que precisam parecer, sem inconsistências visíveis, sem explosões fora do padrão, sem sinais de alarme que ativem o instinto de fuga. A consistência desativa o monitoramento, porque o cérebro deixa de processar o que se comprova repetidamente como seguro. Técnica 5. Isolamento gradual. Não é um isolamento abrupto dos filmes. É uma redução lenta e justificada do círculo de pessoas que poderiam questionar. Por exemplo, seus amigos não te merecem, ou você é diferente deles, ou só eu te entendo de verdade. Cada frase aumenta a dependência. Cada dependência aumenta a vulnerabilidade. Cada vulnerabilidade aumenta o controle. Técnica 6. Gerenciamento de impressão pós-suspeita. Quando suspeitas surgem, e em casos de longa duração sempre surgem, o predador organizado tem uma resposta preparada. Não negação nervosa, indignação controlada. Por exemplo, eu? Você sabe o quanto eu fiz por essa comunidade? A reação de indignação calibrada redireciona o foco da suspeita para a percepção de injustiça, e quem levantou a suspeita frequentemente se desculpa. Parte 4. O papel da comunidade. Por que ninguém vê? Uma das perguntas mais frequentes após a captura de um serial killer é: como ninguém viu? E a resposta incômoda é: muitas pessoas viram e decidiram não ver, não por cumplicidade, por psicologia. O viés de confirmação faz com que, uma vez estabelecida uma impressão positiva, as evidências contrárias sejam descartadas ou reinterpretadas. Por exemplo, ele não pode ser assim. Eu o conheço há 15 anos. Esse conhecer é uma persona, nunca a pessoa. O efeito halo, ou se você preferir em inglês, halo, que discutimos em outro vídeo, opera aqui de forma devastadora. A reputação construída ao longo dos anos funciona como escudo contra o escrutínio real. Quanto mais consolidado o halo, mais improvável parece qualquer acusação, e mais facilmente ela é descartada. Além disso, existe o fenômeno conhecido como normalização de inconsistências. Quando alguém parece errado, mas não encaixa no padrão estabelecido,
o cérebro tende a criar uma explicação que preserve o padrão. Por exemplo, ele estava tendo um dia ruim, ou deve ter algum contexto que eu não sei, ou todo mundo tem os seus momentos. Essa capacidade de dar o benefício da dúvida é normalmente uma qualidade humana. Em contextos de predação organizada, ela é explorada sistematicamente. Parte 5. Casos detalhados. Como funcionou na prática. 3 casos que ilustram mecanismos distintos de construção de confiança. Caso 1. Ted Bundy. Charme como arma. Bundy é o estudo de caso mais documentado de uso deliberado de charme interpessoal. Estudante de direito, voluntário político, trabalhador em linha de apoio a suicidas. Ele entendia que a aparência e contexto criam confiança antes de qualquer interação. Seu método de abordagem era consistente: aparência de necessidade ou autoridade, seguida de conversação que espelhava a vítima, seguida de afastamento gradual do espaço público. Sobreviventes descreveram a sensação de que faria sentido ajudá-lo. Essa sensação não surgiu do acaso, foi engenheirada. Caso 2. John Wayne Gacy, a persona comunitária. Gacy não construiu confiança individualmente, ele construiu confiança institucionalmente. Sua integração na comunidade era tão profunda que, quando os primeiros desaparecimentos foram associados a ele, figuras locais de autoridade intervieram em seu favor. Ele tinha fotos com a então primeira-dama Rosalind Carter, tinha prêmios comunitários, tinha testemunhos de dezenas de vizinhos. A persona não era uma camada sobre a pessoa, para a comunidade era a única camada que existia. Caso 3. Dennis Rader, a dupla vida sustentada. Rader é o caso mais perturbador em termos de sustentação de persona ao longo do tempo. Por mais de 30 anos, ele foi simultaneamente um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos e um membro ativo e respeitado de sua comunidade. Presidente de congregação, fiscal de zoneamento, marido e pai. Sua captura veio não por investigação social, mas por erro tecnológico. Em 3 décadas, nenhuma inconsistência visível foi suficiente para romper a persona. O que isso ensina? Confiança construída sobre consistência de longo prazo é extraordinariamente resistente ao escrutínio externo. Parte 6. Como proteger sua percepção. Conhecer os mecanismos não te torna imune, mas cria uma camada de consciência que o instinto sozinho não fornece. 4 princípios baseados em pesquisa. Primeiro, avalie comportamentos, não impressões. A impressão é o produto do gerenciamento de imagem. O comportamento, ao longo do tempo, é mais difícil de controlar completamente. Inconsistências pequenas e repetidas valem mais como dado do que grandes gestos isolados. Segundo, questione o halo. Quando sentir confiança intensa e rápida por alguém, faça uma pausa e se pergunte: o que eu realmente sei sobre essa pessoa? O que eu estou inferindo a partir desse contexto? Confiança legítima é construída por evidência. Confiança engenheirada é construída por impressão. Terceiro, monitore o isolamento. Qualquer dinâmica que reduza sistematicamente seu círculo de pessoas de confiança deve ser tratada como um sinal de alarme, independente das justificativas apresentadas. Quarto, confie na inconsistência. Quando algo não encaixa, exista o impulso de criar uma explicação que preserve a impressão estabelecida. A inconsistência é dado, não ruído. Parte final. Serial killers não são monstros que chegam anunciados. São, na maioria dos casos documentados, pessoas que aprenderam a parecer exatamente o que você espera que uma pessoa segura pareça. O sistema que eles exploram não é uma falha humana, é a base do funcionamento social. A confiança é necessária, a vulnerabilidade que ela cria também. O que muda com esse conhecimento
não é a sua capacidade de confiar, é a sua capacidade de distinguir entre confiança construída por evidência e confiança construída por design. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Até a próxima!